A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática com o nome de minha mãe adotiva. Nesta aldeia de Ura, no oeste das Maldivas, o rio é vasto. As pessoas ainda me provocam toda vez que me encontram na rua. Carlos. É Carlos. Se você não se casar nessa idade, você só terá água grudada na saia de sua mãe adotiva no futuro. Toda vez que eu ouvia isso, eu só conseguia rir. Um sorriso distorcido esconde muitos confidentes. Eles estão meio certos. Estou agarrado à minha verdadeira mãe adotiva. Mas eles não sabem como minha avó e eu vivemos juntos. O que passamos juntos. O nome da minha mãe adotiva é Thaís. Ela tem 46 anos. Ela não tem marido nem espinhas de parto. Os aldeões disseram: a jovem é muito bonita. Tão bonita quanto uma flor de lótus rosa no meio do campo de arroz. Mas ela está solitária. A viúva é viúva desde muito jovem e mora lá sozinha, fazendo amizade com o jardim. Afinal, quando eu era um menino magro e negro de 9 anos que se desviou para esta aldeia, vagando no final da rua no mercado, não me lembro do caminho para casa. E nenhuma casa me adota por medo de ter mais bocas para comer. Foi ela quem teve pena. Embora a família fosse pobre. Naquele momento, sabendo da situação, ela estendeu a mão para me acolher para me criar. Ela era apenas 15 anos mais velha que eu. Uma distância suficiente para as pessoas chamarem de mãe. Mas, no fundo, eu sabia que ela nunca me viu como uma criança de verdade. Ela também não me repreendeu ou me ensinou da maneira que uma mãe normal faria. Ela me amava de uma maneira muito diferente. Um amor silencioso e um tanto distante. Naquela manhã, ela me ligou quando o primeiro corvo não parou. Carlos, levante-se, baby. Hoje tenho que ir ao jardim para terminar de fazer alguns canteiros de melão amargo. Para que o sol não nasça tarde. Será muito difícil. Sua voz era a mesma de sempre. Um pouco séria, mas com uma ternura que não podia ser escondida. Levantei-me, com os olhos fechados. Mas na varanda a vi com tudo pronto. 2 cestas cheias de sementes de melão amargo. Uma picareta. Uma garrafa de chá verde grosso e punhados de arroz salgado cuidadosamente embrulhado em folhas de bananeira. A mulher de 46 anos era magra. Esbelta, mas extraordinariamente ágil. Seus ombros, embora tenham passado por muitos ventos e orvalho, ainda parecem ser capazes de carregar o mundo inteiro. Eu corri apressadamente de volta. Mãe, deixe-me suportar. Ela se virou e me deu uma olhada. Tudo bem, o que você pode carregar? Os olhos não foram totalmente abertos e rolaram. Então quem vai terminar o trabalho? Eu não disse mais nada. E silenciosamente peguei o fardo de sua mão e coloquei-o em meu ombro. Era pesado, mas eu ainda tentava andar com firmeza. Pensei comigo mesmo. Há quantos anos você conseguiu lidar com esses fardos sozinho? Você não pode sofrer. Quando saímos para o jardim, era apenas inverno. As gotas de orvalho da noite ainda estavam nas folhas da grama, molhando a bainha de nossas calças. Joguei minha primeira enxada no solo úmido. Ela o seguiu. Rapidamente borrifou as sementes de melão amargo e encheu a cama com terra. Ela fez isso com habilidade e ritmo. E eu ainda estava tropeçando. As sementes são grossas e esparsas. E se seu marido for amargo em seu caminho, ele se tornará um arbusto. Ela olhou para mim e eu ri. Estou apenas praticando. Se houver algo errado, vou consertar para você. Ela bufou por um momento e depois suspirou levemente. Eu só espero que você possa se ater a esta profissão agrícola. Se eu fingir ser fraco no futuro, haverá alguém para fazê-lo. Eu olhei para ela. Sob o fraco sol da manhã,
Seu rosto ensolarado mostrou um vislumbre de fadiga e meu coração de repente afundou. Esta mulher esteve ligada ao jardim e à terra durante toda a sua vida e, no final, sou o único a apoiá-la. Perto do meio-dia, o sol começou a ficar intenso. Eu tive que tirar minha roupa externa. Suor escorrendo pelas minhas costas nuas. Ela também encharcou a parte de trás da camisa. Entreguei-lhe uma garrafa de chá. Mãe, beba a água. Eu ainda posso suportar. Ela afastou a mão. Você bebe primeiro. Ainda não estou com sede. Joguei a garrafa de água na mão dela. Ela olhou para mim por um momento. Seus olhos eram muito estranhos. Como se ela estivesse grata e confusa. Eu apressadamente virei meu rosto, fingindo continuar a enxada. Sentamos e descansamos na margem da vala e comemos punhados de arroz com sal e gergelim. De repente, ela perguntou: esse cara, quando você planeja se casar? Eu ri. Onde alguém quer se casar com você? Mãe, as pessoas olham para os filhos de famílias pobres e órfãos, que se atrevem a aceitá-los. Ela ficou em silêncio por um tempo. Sua voz baixou. Você não decidiu ficar aqui para sempre? Meu filho tem 31 anos e precisa se preocupar com seu futuro. Eu ignorei suas palavras, meus olhos olhando para longe. Eu sabia o que ela estava pensando. Ela estava com medo de que um dia ela se fosse. Eu estaria perdido e desamparado. Eu meio que sorri com a verdade. Ou você pode encontrar um marido e ter alguém ao seu lado para ajudá-lo com sua tristeza. Ela riu, mas o sorriso era amargo. Nessa idade, quem quer mais fazer isso? Além disso, estou acostumada a morar sozinha. Ao ouvir essa frase, meu coração engasgou. Aos 46 anos, idade em que as pessoas têm filhos e netos para carregar. Ela ainda está sozinha. Olhei para seu rosto ensolarado, mas ainda gentil, e de repente senti muita pena dela. Naquela tarde, quando eu estava capinando o chão, acidentalmente bati na parte de trás do meu pé e o sangue vazou. Ela gritou em pânico: oh meu Deus! Deixe-me, vereador! Dói tanto! Ela correu apressadamente de volta. Sentou-se e limpou meu sangue com a bainha de sua camisa. Fiquei assustado. Ela nunca tinha estado tão perto de mim. Seu toque suave foi o suficiente para fazer meu coração bater mais forte. Eu hesitei. Não. Está tudo bem, mãe. Eu posso suportar. Ela olhou para cima, seus olhos brilhando. Que tipo de homens e meninos trabalham tão indiscriminadamente? Você tem que saber como cuidar do seu corpo. Não apenas suportá-lo o tempo todo. Essa palavra severa de alguma forma aqueceu meu coração. Está correto. Ela é minha mãe e meu único apoio neste mundo. Mas em algum lugar dentro de mim, um sentimento muito diferente começou a reacender. Estranho e difícil de nomear. Naquela tarde, eu estava trabalhando e minha mente não estava em lugar nenhum. Ela também estava estranhamente silenciosa. Como se nós dois percebêssemos que havia uma mudança acontecendo. Um ar de constrangimento que envolvia nós dois. Quando o sol se pôs completamente atrás dos coqueirais, ela disse baixinho: vamos. Faça uma pausa. É bom fazer no primeiro dia. Vá para casa e tome banho. Farei de novo amanhã. Na pequena estrada de terra que leva à aldeia, a mãe e a filha caminharam paralelamente. O som de seus chinelos ecoando uniformemente. Eu observei suas costas magras penduradas ao pôr do sol e senti pena infinita. Quando ela chegou em casa, ela disse: lembre-se de lavar a ferida e enfaixá-la com cuidado. Não se infecte. Hesitei por uma hora e depois entrei na sala. Mas quando virei a cabeça, ainda a vi de pé na varanda. Seus olhos me observando e depois evitando apressadamente quando ela encontrou meu olhar. Naquela noite, eu me revirei e não consegui dormir.
repetindo sua pergunta na minha cabeça: quando você planeja se casar? Eu sabia que ela estava preocupada comigo. Mas parecia haver outra implicação nessa afirmação. Eu me pergunto se alguma coisa está mudando entre nós? Por muitos anos, sempre a considerei minha mãe adotiva. Aquela que me recebe e me ensina. Mas hoje é a primeira vez que meu coração vacilou tanto. Lá fora, as sementes de melão amargo ficam dormentes no solo esperando para germinar. E em mim, também, uma semente estranha acaba de ser lançada. Não sei em que árvore ela se transformará amanhã. Acordei no escuro. Ontem à noite quase não consegui dormir. Minha cabeça continuava pairando com a imagem da minha mãe adotiva se curvando para limpar minhas feridas. Pela primeira vez na minha vida, essa proximidade me fez contorcer. No quintal, ela se levantou cedo. O grupo da cozinha cozinhou uma panela de batata doce e o cheiro familiar de fumaça de palha ao vento me fez sentir extraordinariamente familiar. Ela se virou e me viu espiando pela porta e repreendendo seu amor. Eu sou grande e ainda estou acordada até tarde. Vá lavar o rosto e depois vou assar alguns deles. Eu ri, peguei uma concha e derramei água no meu rosto. A água fria do poço me acordou. Quando voltei, ela já havia colocado 2 batatas doces assadas quentes na minha frente. Coma, recupere suas forças e vá para o jardim. Eu tenho que terminar o jardim na margem do rio hoje. Eu comi e disse: mãe, deixe-me fazer isso. Faça uma pausa. Ontem, vi que você estava muito cansado. Ela ignorou. Bobagem. O jardim pertence a minha mãe e filha. Quem a deixaria sozinha? Fiquei em silêncio. Talvez seja assim que ela queria me manter ao seu lado. Não porque ela estava com medo de que eu não fosse capaz de fazê-lo. Fora do jardim, o sol brilhava muito rápido. Eu carregava uma enxada e minha avó trazia um balde de chá para que, se estivesse com sede, também houvesse algo para beber. Quando cheguei, ela borrifou as sementes e eu as capinei em fileiras retas. No meio da sessão, ela se sentou para descansar, pingando suor com uma toalha. Olhei para seu rosto queimado de sol, seu cabelo salpicado com alguns fios prateados, e deixei escapar: mãe, talvez amanhã você possa tentar encontrar outro emprego para mim para economizar o trabalho duro. Nesta aldeia, durante todo o ano, tenho medo de que minha mãe envelheça muito rapidamente. Ela olhou para mim, seus olhos suavizando ligeiramente. Se você pensa por mim, fico feliz. Mas para onde ir e o que fazer? Estou acostumada com esta terra, longe do jardim e dos campos. Provavelmente não poderei viver. Eu balancei a cabeça, entendendo que ela estava ligada a esta terra como carne e osso. Eu não disse mais nada. Abaixei-me para continuar, mas meu coração a amava ainda mais. Ao meio-dia, sentamos e descansamos à sombra de um coqueiro, comendo alguns punhados de arroz salgado com algumas fatias de peixe seco. Eu dei a ela um pedaço. Mãe, coma. Ela olhou fixamente. Eu sou velha, não uma criança. Mas você pega. Eu ri. Você não é velho. Tenho apenas 46 anos. Nesta aldeia, um grupo de homens na casa dos 50 ainda quer se casar com jovens esposas. Ela sorriu fracamente. Então você realmente quer que eu me case? Fiquei assustado. Isso é tudo que eu disse. Mas ninguém é digno de você. Ela fez uma pequena pausa. Minhas palavras vieram naturalmente, mas fiquei com vergonha de ouvi-las. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então mudou de assunto apressadamente e perguntou sobre as sementes de melão amargo. O que mais você faz quando menciona isso? Naquela tarde, de repente ficou ventoso e nuvens escuras arrastaram o congestionamento para sinalizar a chuva que se aproximava.
Terminamos apressadamente e nem fomos para o outro campo colher melão mais amargo para vender às pessoas. Naquela noite, depois de comer, ela se sentou para costurar a camisa. Deitei na cama de bambu, fingindo segurar meu telefone e navegando no TikTok. Mas às vezes eu espiava para ela. Sua mão rapidamente entregou a agulha e a luz rastejou em seu rosto com vestígios de tempo. Eu deixei escapar, mãe. Por que você não pensa um pouco em si mesma? É triste viver assim? Ela parou a mão e apenas riu. É triste. Mas você não pode ficar triste para sempre. É o suficiente para ter você ao meu lado. De repente, senti uma ponte nasal amarga. Sei que toda a sua juventude foi passada comigo. Uma criança que não é do mesmo sangue. De repente, senti que devia muito a ela. Eu rapidamente peguei um copo de água para ela beber e a ajudei a se deitar. A sensação de seus ombros magros tremendo em suas mãos me deixou confuso. Você tem que se manter saudável. Não trabalhe muito. Há uma criança aqui. Não se preocupe. Ela olhou para mim. Seus olhos eram gentis, mas tristes. Carlos, com você ao meu lado, sinto que minha vida é um pouco menos solitária. Naquele momento, meu coração engasgou e eu apenas balancei a cabeça levemente, sem ousar dizer mais. Na manhã seguinte, Madame Thais ainda tentou se levantar e ir para o jardim como de costume. Eu intervim apressadamente. Mãe, faça uma pausa. Deixe-me fazer isso sozinho hoje. Se você cair no meio do jardim, o que você sabe? Ela olhou para mim e sorriu fracamente. Então deixe você fazer isso. Vou sentar na praia e assistir. Mas não faça barulho. Então, pela primeira vez na minha vida, fiz isso sozinho, colhendo todas as frutas em um conjunto. Mas ela só colheu outro. Ela também disse repetidas vezes: não colha frutas muito jovens. Filho, se você é muito velho, não escolha. As pessoas também não compram. Basta deixá-lo lá e fazer uma semente. De um modo geral, qualquer fruta que não seja velha deve ser colhida. Mas se você escolher uma grande, não poderá vender nada no atacado. Ouça-me. Ao meio-dia, ela me trouxe arroz e me chamou para descansar. A mãe e a filha sentaram-se à sombra de um coqueiro. O vento soprava lindamente. Eu comi e ela apenas sentou e assistiu. Mãe, coma. Peguei um pedaço de peixe para ela. Ela olhou para mim. Seus olhos hesitaram e então aceitaram. Um pequeno gesto é suficiente para me deixar extremamente quente. No final da tarde, quando terminaram o trabalho, a mãe e a filha voltaram para casa juntas. No caminho, ela perguntou de repente: Carlos, se eu não existir mais, você se lembrará de mim no futuro? A pergunta de repente me surpreendeu. Olhei para ela e vi seus olhos brilhando com gotas de orvalho da tarde. Mãe, não fale bobagem. Só espero que você esteja saudável para sempre. Você é tudo para mim. Ela assentiu levemente, seus lábios sorrindo, mas vi que o sorriso estava cheio de tristeza sem nome. Naquela noite, me virei novamente sem dormir. Eu sabia que entre mim e ela a relação de mãe adotiva estava mudando. Ninguém dizia isso, mas eu sentia claramente, em meu coração, um sentimento estranho está crescendo. Tanto respeitoso, misericordioso e interativo. Não me atrevi a chamá-la de nome. Só sabia que a partir daquele dia queria estar mais com ela. Cuidar mais dela, protegê-la de toda a solidão do mundo. Assim como as sementes de melão amargo no jardim esperando a chuva e o sol germinarem. Esse sentimento em mim está crescendo silenciosamente. Imparável. Poucos dias depois, estava quente, e a terra estava rachada. E minha mãe sentou-se impaciente, observando para correr para o céu, murmurando: se não chover,
Ficará tudo branco. Olhei para ela. Vi seu rosto cheio de ansiedade e tentei confortá-la. Mãe, não se preocupe. O céu e a terra vão nos amar, agricultores. Vai chover amanhã. Ela sorriu fracamente. Você sempre fala como os velhos da aldeia. Mas sim, ouvir você é um pouco menos preocupante. Na tarde seguinte, o céu se ergueu com nuvens escuras. A mãe e a filha estavam capinando ao longo da costa. O vento soprava todas as vezes. Levantei a cabeça e olhei para o céu como uma criança. Mãe, vai chover. Minha casa tem água para viver. Ela olhou para cima, seus olhos brilhando de esperança. Mas antes que tivéssemos tempo de recolher nossas coisas, a chuva caiu como água derramando. Em apenas um momento, todo o seu corpo estava encharcado. Eu rapidamente puxei a mão dela e corri para a cabana improvisada no campo. O vento soprou a chuva em seu rosto. A mãe e a filha se amontoaram na tenda estreita, de repente fria. Ela estava tremendo de frio, o cabelo molhado grudado nas bochechas. Não hesitei em tirar meu casaco externo e colocá-lo em seus ombros. Mãe, use-o temporariamente. Não pegue um resfriado agora. Ela hesitou. E você? Eu sou um menino que pode suportar. Está tudo bem. Naquele momento, seu olhar parou para mim, tocado e evasivo. Meu coração batia forte. A chuva lá fora gritava. Mas na pequena tenda, eu só podia ouvir a respiração dos dois. O espaço desabou e o silêncio era sufocante. Senti o calor irradiando dela. Seus aromas familiares. A terra, o sol e o vento. O orvalho da manhã e o suor salgado. Eu nunca estive tão perto dela. A chuva durou até o final da tarde e a estrada da aldeia foi inundada de lama. Eu a conduzi passo a passo. Sua mão fina segurando a minha. Se eu tivesse você ao meu lado o tempo todo. Ela disse suavemente. Achei que o vento estava soprando. Mas pude ouvi-lo claramente. Eu apenas acenei com a cabeça e não me atrevi a responder. O coração desperta uma simpatia indescritível. Naquela noite, a eletricidade da aldeia foi perdida. A mãe e a filha sentaram-se perto da lâmpada a óleo trepadeira. Lá fora, a chuva caía no telhado de telhas. Ela silenciosamente tirou as roupas molhadas. As mãos desaceleraram, cuidadosamente meticulosa. Olhei para ela confuso. Mãe, faça uma pausa. Deixe-me fazer isso amanhã. Todo dia é tão difícil. Me sinto muito envergonhada. Ela sorriu gentilmente. Fico triste se não me sentar. Estou acostumada. Agora que paro minha mão, sinto falta. Apoiei meu queixo para olhar para ela e de repente perguntei: Mãe, você já se sentiu sozinha? Ela fez uma pausa. Ergueu a cabeça, os olhos refletindo a luz da lâmpada. Há muitas solidões, mas ninguém tem sua própria solidão. É só que eu escondi e não disse. Eu engasguei. De agora em diante, não esconda mais. Eu tenho você aqui. Apenas me diga o que você quer dizer. Ela franziu os lábios, os olhos brilhando. Depois de um tempo, ela sorriu ironicamente. Você é muito grande. Sabe como confortar os outros? Naquela noite, depois que a mãe e a filha se sentaram ao lado da lamparina a óleo, o espaço ficou mais denso com coisas que não podiam ser colocadas em palavras. A chuva parou completamente, deixando apenas o som da água caindo do telhado de folhas para o quintal úmido. Do lado de fora, os insetos começaram sua harmonia farfalhante. Um som familiar da noite ocidental. Mas por que hoje deixa meu coração mais confuso? Ela tinha ido limpar e eu estava deitado em um cobertor de bambu. Meus olhos grudados no teto de palha, tentando resolver meus pensamentos caóticos. Naquele momento, o choque atingiu. Não veio, mas como um martelo invisível batendo na minha cabeça.
Tudo ao redor balançava. O teto parecia desabar e depois voar novamente. Senti um ar frio e afiado escorrer pela minha espinha. Suas têmporas se contraíram. Talvez tenha sido por causa da chuva à tarde e depois ficou sentado ao vento o tempo todo. Tentei me sentar, mas o chão sob meus pés parecia estar encharcado. Mãe, chamei, minha voz mais fraca do que eu pensava. Ela estava lá embaixo e, quando ouviu meu chamado, correu para cima. A lâmpada a óleo em sua mão brilhou em seu rosto em pânico. Claramente preocupada. O que é isso? O que você está fazendo? Eu me sinto tão tonto. Sua mente está girando. Coloquei minhas mãos na parede oca, tentando manter o equilíbrio. Devo ter sido atingido pelo vento. Onde você viu a garrafa de óleo de vento? Sem dizer uma palavra, ela colocou a lâmpada sobre a mesa e foi direto para o velho armário de madeira. O som de chocalho soou durante a noite e, depois de um tempo, ela estava de volta, com uma garrafa de óleo de vento azul e uma pequena colher de porcelana na mão. Deite-se de bruços e deixe-me raspar o vento para você. Sua voz estava inflexível de que eu não lhe daria a chance de recusar. Eu estava inconscientemente envergonhado. Já se passaram tantos anos. Não sou mais um menino de 90 anos que deixa minha mãe raspar o vento toda vez que o vento volta ao céu. Sou um homem de 31 anos, com um corpo musculoso e sólido. Tirar minhas roupas na frente dela, deixá-la cuidar de mim de uma maneira tão íntima, de repente me fez sentir estranho. Vamos, mãe, sou um pouco rico, sou saudável, não me incomode. Ela olhou para mim. O olhar familiar era sério e oculto. Quando você desenha uma grande história e depois é tímido, se for atingido pelo vento e não raspá-lo, ele se infiltrará e, se você ficar doente, sofrerá. Deite-se rapidamente. Suas palavras eram como um comando irresistível. Seu interesse prático dissolveu o constrangimento bobo em mim. Eu lentamente tirei a camisa seca de babá para revelar minhas costas nuas de bronze fumadas pelo sol e pelo vento. Deitei-me de bruços no travesseiro duro. O cheiro de mofo velho grudando no meu nariz. O cobertor de bambu rangendo suavemente sob o meu peso. Ouvi o som dela abrindo a tampa da garrafa de óleo. O cheiro pungente de eucalipto de menta se espalhando, enchendo o espaço estreito, abafando o cheiro de solo úmido após a chuva. Então senti um fluxo de líquido frio escorrendo pela minha espinha. Ela usou as mãos para esfregar lentamente o óleo em todas as minhas costas. De repente, senti sua cabeça girando e não sabia se foi atingida pelo vento. Eu apenas disse a ela onde estava a garrafa de óleo de vento. Então ela se levantou para me ajudar e raspou o vento. No começo, eu era tímido, mas por que ela disse alguma coisa? Ela se aproximou, pegou a colher e colocou o óleo nas minhas costas. Ela começou a se barbear suavemente. Também vejo sinais de fadiga. Assim, sua mão entrou em contato cada vez mais próximo com meu corpo. Como um homem de sua idade. Como posso suportar isso? Suas mãos não são macias. São ásperas e duras porque carregam o fardo de enxadas para jardinagem há muitos anos. Mas aqueles calos ao deslizar na minha carne trouxeram uma sensação que era autêntica e estranhamente terna. O calor de sua palma passou pelo óleo, penetrando profundamente em cada fibra da carne, dissipando o frio que percorria sua espinha. Estremece involuntariamente, sem saber se era por causa do frio ou por causa de alguma outra emoção. Ela começou a raspar a lateral da colher de porcelana na minha carne, formando longas listras. No início, era apenas uma leve sensação de queimação. Mas então uma corrente de calor começou a se espalhar a partir dos barbeados extremamente agradáveis. A dor de cabeça pareceu se dissipar um pouco também.
Ela fez isso com muito cuidado. Uma linha de cada vez. Do topo das omoplatas até a cintura e depois raspou as laterais novamente. Ela não disse nada e eu fiquei em silêncio. A casa ficou com o som de colheres de porcelana batendo contra a carne. O som da respiração constante de minha avó e o som do meu coração batendo cada vez mais rápido no meu peito. O espaço estava muito silencioso e o contato era muito próximo. Eu podia sentir sua respiração suavemente na parte de trás do meu pescoço toda vez que ela se abaixava. Seu cheiro familiar me envolveu. Não o cheiro de perfume de luxo, mas o cheiro de terra, de suor, de sol e de uma vida inteira de febre. Eu pensei que esse cheiro é o cheiro da minha mãe por muitos anos. Mas esta noite, nesta proximidade, despertou em mim um sentimento completamente diferente. Suas mãos ainda estavam trabalhando. Mas minha mente não estava mais nos barbeadores de vento. Estava gritando. Sou um homem saudável, em uma idade em que os desejos instintivos do meu corpo são mais fortes. Por muitos anos, eu o enterrei trabalhando nos campos de manhã à noite. Eu nunca deixei uma mulher chegar perto. Em parte por causa da culpa da identidade. Em parte porque parecia não haver lugar em meu coração para ninguém além dessa mãe adotiva. E agora, essa mesma mulher está bem aqui ao meu lado, cuidando de mim indefesa. Minha carne estava queimando, não apenas por causa do óleo do vento, mas por causa de outra corrente elétrica que estava passando pelo meu corpo. Tentei me segurar com força. Minhas mãos cerradas, meus dedos brancos. Eu me repreendi por ser um bastardo. Uma pessoa incestuosa em meus pensamentos. Ela é minha mãe, aquela que me salvou e me criou. Como eu poderia ter esses pensamentos pecaminosos? Como meu corpo poderia reagir de maneira tão vergonhosa aos cuidados dela? É melhor, filho, sua voz de repente soou, me puxando para fora da linha caótica de pensamento. Sua voz ainda era tão gentil quanto era, mas eu podia senti-la tremer levemente. Sim, ajuda muito, mãe, eu respondi, minha voz rouca. Ela não disse mais nada e continuou a raspar a parte inferior das costas. Ela também parecia sentir a tensão no meu corpo. Seus barbeados eram um pouco mais lentos, mais hesitantes. Ou era apenas minha imaginação? A luz da lamparina a óleo rastejou nas sombras. E nós dois subimos ao penhasco. Uma enorme sombra se misturou, parecendo familiar e desconhecida. Não me atrevi a respirar com dificuldade. Eu estava com medo de que apenas uma respiração descuidada quebrasse esse ar frágil, revelando o demônio que estava se mexendo em meu coração. O suor começou a escorrer pela minha testa, fluindo em um riacho salgado. Mordi o lábio inferior, tentando pensar em outras coisas. No jardim, na chuva desta tarde, no trabalho de amanhã, mas em vão. Todos os meus sentidos estavam focados nessas costas, onde a mão dela estava se movendo. No final, as mechas raspadas tornam-se mais proeminentes na pele. Ela esfregou suavemente. O vento é muito venenoso. Está vermelho e machucado assim. Felizmente eu raspei a tempo. Então ela parou a mão e colocou a colher na mesa. É isso. Vista suas roupas para não sentir frio. Deite-se e descanse um pouco. E você ficará bem imediatamente. A senhora Thais levantou-se e enxugou as mãos na bainha do vestido. Sua voz tentando manter a voz normal. Deite-se, baby. Acorde cedo amanhã e vá para o jardim. Eu vou para a cama. Ela virou as costas e caminhou suavemente em direção à câmara inferior. Mas Carlos podia ouvir claramente sua respiração tremendo levemente. Como se ela também estivesse tentando se esconder de algo, pairando entre eles. Ele não conseguia dormir. Naquela noite, a chuva ao ar livre havia parado completamente.
Apenas o som de sapos cantando dos campos, misturado com o som do vento correndo pelas aberturas nas portas das folhas. Carlos se virou, suas costas ainda queimando com o vento vermelho. Mas a queimação não era nada comparada à tempestade que estava furiosa em seu coração. A imagem de suas mãos, ásperas, mas extraordinariamente quentes, continuava repetindo em sua mente. Aqueles dedos que antes carregavam a enxada, agora deslizando sobre sua carne em uma ternura de partir o coração. Ele se repreendeu, dizendo a si mesmo que isso era um pecado. Um tabu imperdoável. Ela era sua mãe adotiva, que o salvou de sua vida errante, sacrificando sua juventude para criá-lo com sabedoria. Mas não importa o quanto ele gritasse, esse motivo não poderia extinguir o fogo que ardia em seu peito. Um tipo de amor que brotou dos dias em que ela e sua avó capinavam a terra para colher frutos amargos. E agora está crescendo forte e imparável. Na manhã seguinte, o céu clareou após a chuva. As gotas de água ainda nas folhas amargas do melão brilham ao sol da manhã. Carlos levantou-se mais cedo do que o habitual, tentando usar seu trabalho para esquecer a noite passada. Ele saiu para o jardim sozinho, capinando em fileiras retas, suor escorrendo pelas costas, encharcando os arranhões de vento ainda dolorosos. Mas cada golpe o lembrava do calor de sua mão, fazendo-o parar, ofegante e descansando a mão no cabo da enxada para manter o equilíbrio. A senhora Thais também acordou mais tarde, talvez porque estivesse cansada depois de uma longa noite de vigília. Quando ela saiu para a varanda, sua aparência era a mesma de sempre. A velha camisa babá. Seu cabelo estava preso em um coque. Mas Carlos notou que a diferença era que seus olhos o evitavam. O sorriso irônico enquanto ela trazia os bolinhos de arroz para o jardim. Coma, para que o gato não passe fome. Sua voz era suave, mas ele podia ouvir a hesitação nela. Eles comeram perto da vala, mais silenciosos do que o normal. Os bolinhos de arroz salgados com gergelim ainda são ricos no sabor salgado do Ocidente. Mas hoje eles engoliram em seco. Carlos olhou para ela e viu que seu rosto cinza-sol mostrava um vislumbre de cansaço. Seus lábios franzidos com força como se ele estivesse segurando algo. Mãe, eu te agradeci ontem. Graças a você, eu te ajudei completamente. Ele disse, tentando quebrar o silêncio. Ela assentiu, seus olhos olhando para o vasto campo. Sim, contanto que você esteja saudável. Tudo bem, homens e meninos devem cuidar disso. Mas essas palavras, em vez de dissipar, despertaram nele um forte desejo. Ele queria contar tudo, confessar que o cuidado dela não era apenas amor maternal, mas também despertava nele algo primordial profundo. Naquela tarde, estava quente novamente e o sol estava derramando fogo no jardim. Eles trabalham juntos, mas a distância entre os dois parece ser maior do que nunca. Carlos deliberadamente evitou tocá-la ao entregar-lhe a enxada. Ela também evita borrifar sementes. Mas então uma rajada de vento soprou de repente, varrendo a poeira fina, fazendo-a tossir e engasgar. Ele correu apressadamente, colocou o braço em volta do ombro dela e deu um tapinha nas costas dela. Mãe, vá para a sombra e descanse. Sua mão tocou sua carne através do casaco fino. E aquele momento foi como um raio. Os dois pararam. Ela olhou para cima, seus olhos brilhantes encontrando o olhar dele, profundos e cheios de desejo. Nenhuma palavra foi proferida, mas nessa visão, tudo foi dito. A solidão de muitos anos, o sacrifício silencioso e a emoção tabu que está aumentando irreprimivelmente. Eles não disseram nada. Apenas empacotaram silenciosamente suas ferramentas e voltaram para casa quando o sol se pôs atrás dos coqueirais.
Naquela noite, ela cozinhou um peixe refogado familiar, cujo aroma se espalhou pela cabana. Eles comeram um em frente ao outro através de uma mesa baixa de madeira. A lamparina a óleo rastejava na parede de terra. Carlos não conseguia engolir. Sua garganta sufocava toda vez que olhava para ela. A mulher de 46 anos ainda é bonita à sua maneira. Com um rosto gentil com rugas fracas nos cantos dos olhos. Um corpo esguio, mas exalando a vitalidade do rio. Ela era a mesma. Seus pauzinhos tremiam quando ela pegava comida para ele. Seus olhos evitavam, mas acidentalmente a tocavam. Sua mãe e filha gaguejavam, sem saber por onde começar. Ela largou os pauzinhos e disse em voz baixa: Carlos. Você, não pense nisso. Eu sou sua mãe. Mas essas palavras são como uma gota d'água que transborda do copo. Carlos se levantou, caminhou sobre a mesa e se ajoelhou ao lado dela. Sua mão trêmula agarrou a dela. Aquela mão áspera. A mão que o barbeou na noite passada. Mãe, eu não posso mais. Eu amo minha mãe não tanto quanto um filho me ama. Eu te amo como um homem ama uma mulher. A confissão explodiu sufocada e dolorosamente como se estivesse arrancando a capa por muitos anos. A senhora Thais ficou atordoada. Os olhos arregalados. As lágrimas rolando pelo rosto. Ela queria retirar a mão. Queria repreendê-lo como uma criança má. Mas seu corpo não ouviu. A afeição que ela enterrou profundamente desde os dias em que o pegou. Vendo-o crescer e se tornar um homem bonito. Das noites solitárias em que ficou sozinha pensando nele. Agora se ergue, forte e inegável. Carlos não pode. Nós não podemos. Ela sussurrou, mas sua voz era fraca e cheia de contradições. E então, como uma inundação repentina após um dia ensolarado e seco. Eles não conseguiram mais se conter. Carlos a puxou em seus braços. Seus lábios chegando aos dela em um beijo desesperado e desajeitado. Madame Thais enrijeceu a princípio. Sua mão empurrando suavemente seu peito. Mas depois, como se derretesse, ela respondeu. O beijo com o salgado das lágrimas. A amargura do tabu e a doçura da saudade que havia sido reprimida por tanto tempo. Eles caíram um sobre o outro no chão de barro frio. Suas roupas escorregando em toques trêmulos. Carlos beijou seu pescoço, em seu ombro, sentindo sua pele bronzeada, mas ainda macia, sob o casaco fino. Ela sussurrou o nome dele. Suas mãos calejadas acariciando suas costas. Onde o vento ainda estava vermelho. Uma marca da proximidade da noite anterior que tinha sido a faísca para este incêndio. Na escuridão fraca da lamparina a óleo, seus corpos se envolvem em tangerinas, explorando um ao outro lentamente, cheios de constrangimento e paixão. Carlos sentiu o calor de sua avó. O cheiro familiar da terra e o suor agora se tornou extraordinariamente sedutor. Ele beijou seu seio, onde seu coração estava batendo. E ela gemeu baixinho, as mãos apertadas firmemente em volta de sua cabeça como se temesse que ele desaparecesse. Eles se movem ritmicamente de acordo com instintos primitivos. Esquecendo tudo. Esquecendo a aldeia. Esquecendo o desentendimento. Esquecendo a falsa relação mãe-filha. Foi o momento em que eles realmente pertenciam um ao outro. Carlos, um solitário de 31 anos, encontra paz nos braços de sua avó, Dona Thais, a mulher solitária que encontra vida em seus braços. O som da respiração pesada se misturou com o som do vento do lado de fora da porta. E quando o clímax veio, eles proferiram gritos sem palavras, seus corpos tremendo de prazer culpado. Então eles se deitaram juntos, suando profusamente, e sua respiração gradualmente se tornou uniforme. A senhora Thais aninhou-se a cabeça em seu peito e as lágrimas caíram novamente.
Nós, o que fizemos? Filho, isso é um pecado. Carlos a abraçou com força, beijando seus cabelos. Mãe, não me arrependo, mesmo que seja um tabu. Não posso viver sem você. Vamos enfrentá-lo juntos. Ela ficou em silêncio, mas sua mão apertou a mão dele como uma aceitação silenciosa. Naquela noite, eles dormiram nos braços um do outro. Pela primeira vez em muitos anos. Não há lacuna. Na manhã seguinte, quando o galo cantou da cabeça da aldeia, eles se levantaram ao mesmo tempo. A luz do sol penetrou pela abertura da porta, brilhando sobre os dois corpos nus envoltos em tangerinas. O ar ainda cheira a ontem à noite. O cheiro da luxúria, o cheiro da culpa, mas também o cheiro de uma nova conexão. Eles saíram para o jardim como de costume. Mas agora, cada olhar, cada toque tem um significado diferente. A senhora Thaís sorriu timidamente enquanto Carlos carregava a cesta para ela. Ele a beijou levemente na bochecha quando ninguém estava vendo. A partir daí, a vida de Carlos e Thaís na aldeia de Ura começou a virar uma nova página. Cheia de vibrações silenciosas e preocupações sem nome. Eles não são mais apenas mães e filhas adotivas no sentido usual. Mas se tornam um verdadeiro casal apegado como marido e mulher em uma simples cabana no meio de um vasto campo de arroz. Mas a forma como são abordados permanece a mesma. Mãe e filho são como uma casca fina que esconde o tabu que ambos tentam esconder. De manhã, quando o canto das galinhas ecoava da cabeça da aldeia, Carlos acordava primeiro, envolvendo suavemente os braços em volta do corpo esguio de Dona Thaís, que estava aninhado ao lado dela. Ela costumava se mexer um pouco. Seus olhos se arregalavam e sorria timidamente. A mão calejada acariciou sua bochecha. Acorde, filho, ela sussurrou. Sua voz era tão gentil como sempre. Embora ambos soubessem que as palavras agora tinham um significado diferente. Carlos beijou sua testa levemente e sussurrou, sim. Estou acordado. Mãe, vamos para o jardim hoje cedo. O melão amargo está ficando verde. As palavras de sua mãe fizeram seus corações palpitarem. Quentes e dolorosos. Um lembrete da fama que eles superaram. Juntos, eles mergulhando no trabalho agrícola como de costume. Mas agora, cada toque, cada olhar carrega o calor do amor. Carlos carregou a cesta de sementes. Dona Thaís borrifou sobre uma cama de terra úmida. E às vezes, quando o sol não estava forte, ele a arrastava para descansar na vala, entrelaçando seus braços, contando histórias ociosas sobre sonhos distantes. No futuro, se a colheita for boa, vou consertar esta casa, telhas para minha mãe para evitar vazamentos e depois plantar mais algumas mangueiras no quintal, para que eu possa ter frutas para comer o ano todo. Dona Thaís assentiu, com a cabeça apoiada no ombro dele. E a voz suave, sim. Desde que você tenha uma criança ao seu lado. Eu não sonho muito. Essas palavras fizeram o coração de Carlos palpitar. Ele a abraçou com mais força, sentindo sua respiração constante se misturar com a brisa do rio. Mas no fundo, ele se perguntava o que estava fazendo. Você é minha mãe adotiva. Ela é a mesma. Seus olhos estavam tristes quando ela olhou para ele. Como se as palavras, mãe, fossem a corda que a impedia de se aprofundar no pecado. Ao meio-dia comiam bolinhos de arroz com sal de gergelim à sombra dos coqueiros. E às vezes Carlos não podia deixar de beijá-la apaixonadamente, acariciando as rugas fracas nos cantos de seus olhos. As marcas da época que ele tanto amava. Dona Thaís respondeu, mas depois evitou sussurrar, vamos. Não, e se as pessoas virem? Esses momentos são cheios de contradições, doces e assustadoras. À tarde, quando o sol se pôs atrás dos coqueirais,
Eles voltaram para casa. Thaís cozinha pratos simples, peixe assado, legumes cozidos com molho de peixe ou sopa azeda com peixe cabeça de cobra pescado no rio. No jantar, à luz de uma lamparina a óleo, eles se sentaram próximos um do outro, os pés tocando os pés sob uma mesa baixa de madeira. Carlos costumava contar histórias sobre seu bairro, fazendo-a rir com piadas desajeitadas. E ela contava sobre sua infância, sobre seu falecido marido que morreu cedo, deixando-a sozinha com um jardim deserto. Nessas ocasiões, Carlos a amava profundamente, puxando-a em seus braços e sussurrando: "Não vou deixá-la sozinha novamente." E mesmo que seu coração estivesse tremendo, ela gentilmente o afastou. "Do que você está falando? Eu sou velho." Mas essas palavras são apenas uma concha. Porque tarde da noite, quando a aldeia adormeceu, eles enrolaram tangerinas em um cobertor de bambu rangendo. Seus encontros sexuais não são mais tão desajeitados quanto na primeira noite, mas se tornaram mais rítmicos e apaixonados. Carlos explorou seu corpo com adoração, beijando cada pequena cicatriz do trabalho de parto, acariciando sua pele bronzeada que mantinha sua suavidade estranha. Dona Thaís, embora a princípio tivesse medo de sua idade, aos poucos se soltou, abraçando-o com força e sussurrando: "Não pare", nos momentos culminantes. Como se temesse que ele desaparecesse se não aguentasse. Depois desses momentos, eles se deitaram juntos, suando profusamente. Ela descansou a cabeça em seu peito, ouvindo seus batimentos cardíacos uniformemente. "Eu vou ser assim para sempre, filho?" ela perguntou. A voz tremeu. Carlos beijou seu cabelo. "Sim, para sempre, mãe." Mas ambos sabiam que a promessa era tão frágil quanto o orvalho da manhã. Mas não importa o quão pacífica seja a vida rural, ela não pode esconder as dificuldades que se escondem. Nos últimos anos, a seca veio como uma maldição dos céus. No Ocidente, os rios são inerentemente duros. Mas este ano o rio secou até o fundo. Os canais estão rachados e raras gotas de chuva caem como lágrimas do céu e da terra. Seu amargo jardim de melão, que era a única fonte de vida, agora está murchando dia após dia. As sementes que caíram não germinaram, e as árvores jovens que cresceram também murcharam ao sol. Carlos capinava o solo de manhã à noite, suando profusamente, mas o solo ainda estava seco sem uma gota de água penetrando. Madame Thaís estava preocupada. Seus olhos escurecerão e suas mãos tremiam enquanto contava as escassas moedas da safra anterior. "Esta temporada acabou, meu filho. E agora?" ela perguntou. Sua voz se perdeu enquanto ele se sentava na beira do campo olhando para os leitos de terra rachados. Carlos abraçou a avó e tentou confortá-la. "Não se preocupe, mãe. Vou pensar em uma maneira. Ainda estamos juntos e estamos todos lá." Mas em seu coração, o desespero era ainda maior. "Eu não posso deixar você sofrer assim. Não importa qual seja o meu relacionamento. Mas a realidade é mais dura do que palavras de conforto." A aldeia estava agitada. As pessoas vendiam seus campos a baixo custo e seus filhos deixavam suas cidades natais para ir para a cidade para ganhar a vida. Carlos ficou deitado até tarde da noite, ouvindo o vento uivante pela porta, pensando incessantemente. Não podia deixar Madame Thaís sofrer assim. Aos 31 anos. Ele ainda está saudável. Ainda é capaz de administrar. Malé, a esplêndida cidade ao longe, apareceu em sua mente como uma fuga. Certa vez, ele ouviu seus amigos falarem sobre os empregos de contratação de transportadores para entregar mercadorias. E seu salário mensal era suficiente para enviar de volta para sua cidade natal. "Eu tenho que ir", disse ele para si mesmo.
Na manhã seguinte, quando Madame Thais estava cozinhando mingau, Carlos sentou-se ao lado dela e disse com voz severa: Mãe, já me decidi. Vou para Malé fazer isso. Sendo um remetente, enviando dinheiro para minha mãe para consertar a casa para comprar novas variedades. Não posso ficar aqui e ver minha mãe sofrer para sempre. Dona Thais parou a mão. Os pauzinhos caíram no chão. Os olhos estavam vermelhos e a voz tremia. Não vá. Minha mãe, estou acostumada com você aqui. Malé está longe. Como posso suportar isso sozinho? Vamos pensar em uma maneira diferente. Carlos segurou a mão dela com força. Você tem que ir. Mamãe, para que você possa ter uma vida melhor. Prometi ligar de volta todos os dias para enviar dinheiro regularmente. Faltam apenas alguns anos para eu voltar para minha mãe. A senhora Thais abaixou a cabeça, lágrimas rolando por suas bochechas ensolaradas. Ela não o segurou egoisticamente. Ela sabia que ele era um homem e tinha que se preocupar com o futuro. Mas o medo de perdê-lo fez seu coração apertar. Ok, mas você tem que cuidar da sua saúde. Não trabalhe demais. E lembre-se de ligar para a mãe com frequência. Na noite anterior ao dia da partida, o ar na cabana estava pesado como se houvesse nuvens escuras chegando. Eles jantaram em silêncio. A sopa sem graça. Embora a senhora Thais tentasse cozinhar seu prato favorito. Após a refeição, Carlos limpou e Dona Thais sentou-se para costurar o vestido da velha avó para ele levar consigo. A lamparina a óleo rastejante projetava uma sombra no longo e solitário penhasco. Carlos se aproximou e se ajoelhou ao lado dela e abraçou sua cintura. Mãe, não fique mais triste. Você não precisa me deixar. A senhora Thais se virou, com os olhos brilhando. Eu sei, mas tenho medo. Medo de estar acostumado com a cidade e esquecer que estou aqui. Essas palavras foram como uma faca no coração de Carlos. Ele a puxou para seus pés e a levou para a sala onde o cobertor de bambu familiar estava esperando. Sem uma palavra, eles se apaixonaram em um sexo apaixonado. Mais apaixonado do que nunca. Como se para gravar as imagens um do outro em suas memórias. Antes de se despedir, Carlos a beijou apaixonadamente. Seus lábios nos dela. O sabor salgado das lágrimas misturado com a doçura da carne. Suas mãos acariciaram seu corpo dos ombros até a cintura. Sentindo as curvas familiares agora se tornarem mais sagradas do que nunca. A senhora Thais respondeu, com as mãos firmemente em volta do pescoço dele. E sussurrou, não vá. Fique comigo. Mas essas palavras só o tornaram mais intenso. Ele tirou sua roupa frágil e beijou seus seios, onde seu coração batia descontroladamente de dor e saudade. Eles envolvem tangerinas. Seus corpos se misturam em um ritmo acelerado. O som de ofegantes abafou o vento do lado de fora da porta. Carlos se moveu sobre ela batida por batida, como se quisesse transferir toda a sua vida para ela. Dona Thais se curvou, as unhas coçando levemente as costas dele e gemeu, Mãe, nos momentos culminantes, o clímax veio como uma inundação, varrendo todas as preocupações, deixando-as deitadas juntas, suando profusamente, respirando com firmeza. Ela se aninhava perto dele, sua mão acariciando seu peito. Amanhã, sentirei muito a sua falta. Carlos beijou seu cabelo, você também. Mas vou voltar para minha mãe e esperar por você. Eles adormeceram nos braços um do outro. Mas o sono estava tremeluzindo com sonhos do dia do reencontro e medo do que aconteceria quando ele estivesse longe da aldeia. Na manhã seguinte, Carlos foi embora com uma mochila velha, algumas roupas e um coração pesado. A senhora Thais o viu à frente da aldeia, as mãos cruzadas com força.
os olhos vermelhos, mas tentando sorrir. Cuide disso, filho. Ligue de volta com frequência. Carlos assentiu, beijando-a uma última vez antes de entrar no carro vermelho barulhento. A estrada de Ura a Malé é longa. Ele se sentou perto da janela observando os campos de arroz gradualmente darem lugar a arranha-céus. Seu coração despertava ansiedade misturada com esperança. Mamãe vai ficar bem. Estou fazendo certo? Ele se perguntou. Sua mão apertou com força a camisa da mulher. Nos primeiros dias em Malé, Carlos parecia perdido na agitação das pessoas. Esta cidade é diferente do campo tranquilo. O som das buzinas dos carros é alto. A fumaça e a poeira são nebulosas. As ruas estão cheias de lojas iluminadas. Ele alugou um quarto de motel apertado no distrito de Binitã, com espaço suficiente apenas para um beliche e uma pequena mesa. O trabalho do remetente começa no início da manhã. Receber pedidos do aplicativo. Dirigir uma moto no trânsito lotado. Entregar mercadorias do restaurante para o escritório. No primeiro dia, ele se perdeu 3 vezes. Suando profusamente sob o sol escaldante de Malé. E seus membros estavam separados quando ele voltou para seu quarto. Por que é tão difícil? Ele murmurou deitado na cama, segurando o telefone na mão para ligar para Dona Thaís. Como você está? Estou bem, só estou um pouco cansado. Sua voz tremia do outro lado da linha. Coma com cuidado. Estou bem aqui. O jardim está muito seco. Mas posso cuidar de mim mesmo. Essas ligações foram a única fonte de encorajamento que o ajudou a superar os primeiros dias difíceis e o lembrou de sua mãe. A mulher que ele deixou para trás. Aos poucos, Carlos se acostumou com o ritmo da vida na cidade. Ele aprendeu a usar o Google Maps. Conhecia os becos de atalho para evitar engarrafamentos. E o salário do primeiro mês de mais de 10 milhões o fez chorar de alegria. Ele imediatamente enviou para Dona Thaís com uma mensagem: mamãe comprou uma nova semente e foi consertar o telhado. Eu sinto muito a sua falta. Ela chamou de volta com uma voz calorosa: obrigada. Estou esperando você voltar. Mas Malé não tem apenas dificuldades. Também traz tentações. Durante as entregas, Carlos costumava parar em lojas lotadas de chá com leite, onde as meninas trabalhavam como empregadas. Tingiam o cabelo com mechas, batom vermelho, riam e conversavam. Eles costumavam provocá-lo. O belo remetente entrega o pedido muito rápido hoje. Carlos riu. No começo, ele estava apenas feliz, mas gradualmente essas conversas curtas se infiltraram em seu coração. Uma garota chamada Letícia, a funcionária da loja de chá com leite que ele costuma entregar ou brincar, o convida para uma xícara de chá grátis quando chove. Você é do Oeste? Parece bom. Carlos contou a história da aldeia e Letícia ouviu com olhos brilhantes. Naqueles momentos, de repente, ele se lembrou de Madame Thaís. Lembrou-se das palavras gentis de sua mãe. Mas essa nostalgia é gradualmente ofuscada pela novidade da cidade e pela convicção de que ele está traindo algo sagrado. As ligações para Thaís começaram a ser escassas. No início, era a cada 3 dias. Depois uma semana. E depois havia apenas mensagens breves. Como você está? Estou muito ocupado. Dona Thaís ainda gritou com voz calma: estou ocupada. Entendo. O jardim de minha mãe foi replantado e está prestes a dar frutos. Mas em seu coração, a solidão ressurgiu, mais forte do que nunca. Ela sentou-se sozinha na varanda, olhando para o pátio, lembrando-se das noites em que ele a segurou para dormir. O calor de seu corpo e o sussurro, mãe, no escuro. Ela está se acostumando com sua nova vida. Ela disse para si mesma, lágrimas rolando pelo rosto.
Quanto a Carlos, no meio do trabalho, começou a vibrar na frente de uma jovem. Não Letícia, mas Vanessa, a funcionária do bar de beira de estrada por onde passava com frequência. Vanessa tem 22 anos. Pele rosada e branca, e um sorriso tão brilhante quanto o sol da manhã. Ela costumava fazer uma xícara de café gelado para ele, perguntando-lhe: "Você está cansado de carregar? Sente-se e descanse um pouco." As conversas variaram do clima ao sonho com o futuro. Vanessa falou sobre a universidade, sobre seu sonho de abrir sua própria loja. E Carlos sentiu seu coração palpitar. Um sentimento novo, não tão pesado quanto para Dona Thaís. Inquestionável pela palavra mãe. "Eu te amo de uma maneira diferente." Ele se justifica, mas no fundo, ele sabia que isso era uma fuga. Uma fuga da culpa, ainda assombrada toda vez que se lembrava das noites na aldeia. Meio ano se passou em um piscar de olhos. Carlos agora é um velho carregador, familiarizado com todos os cantos de Malé, e o relacionamento com Vanessa está maduro. Ele decide levá-la de volta para Thaís. Não como uma ex-amante, mas como uma declaração de um novo futuro. Um futuro normal que ele anseia. No ônibus vermelho de volta para Ura, Carlos segurou a mão de Vanessa. Seu coração despertou ansiedade misturada com excitação. "Tio Thaís vai te amar muito." Ele disse, mas essa palavra, tio, o deixou atordoado. Isso o lembrou da distância que ele estava tentando construir entre o passado e o presente. Vanessa sorriu e descansou a cabeça no ombro dele. "Estou tão nervosa." "Irmão, você é minha mãe. Tenho medo de que, se você não gostar de mim, ficará infeliz." Carlos ficou em silêncio. Essa palavra, mãe, agora soa estranha e dolorosa. Como se lembrasse o que ele está tentando esquecer. As noites de Tangerinas, os sussurros de mãe, estão cheios de contradições. Quando o carro parou no início da aldeia, Thaís estava esperando cedo. Sua figura estava mais magra do que antes. E seu cabelo estava grisalho com mais alguns fios. Ela abraçou Carlos com força. Lágrimas rolando pelo rosto. "Estou de volta. Como você está?" Então ela olhou para Vanessa com um sorriso irônico e uma voz calorosa de faroeste. "Você é a namorada de Carlos? Entre em casa e brinque. Eu fiz chá para você." Eles se sentaram na varanda. Madame Thaís serviu chá verde da louça e perguntou intimamente a Vanessa sobre o trabalho de Malé. "O que você está fazendo na cidade? Você pode se dar ao luxo de comer?" Vanessa respondeu sibilante, contando histórias engraçadas sobre o bar de água, sobre os engarrafamentos, e ela acenou com a cabeça e tentou rir. "Você é tão bom. Acho que você é uma boa combinação para Carlos. Jovem e habilidoso." Mas em seu coração a dor era como uma faca. Ela olhou para Carlos, o homem que uma vez enrolou uma tangerina em volta dela, que sussurrou mãe em momentos de paixão. Agora sentado ao lado de Vanessa, as mãos entrelaçadas, os olhos cheios de afeto. Ela estava tão triste que sabia que ele havia encontrado uma nova felicidade que era mais jovem e mais normal do que seu amor tabu. Mas ela também está feliz. Feliz por ele ter um futuro. Há pessoas ao seu lado que não precisam suportar as objeções dos vizinhos. "Eu tenho que ficar quieto." Ela pensou em deixar esse filho adotivo voar para longe. "Não importa o quanto meu coração doa. Contanto que eu esteja feliz. Está tudo bem." Naquela noite, quando Vanessa estava dormindo profundamente na sala de estar, Carlos saiu para a varanda para sentar-se com Madame Thaís. O ar estava pesado e o som de sapos cantando ecoava dos campos. "Mãe, me desculpe." Carlos sussurrou, sua voz embargada. Ela balançou a cabeça, acariciando sua bochecha com a mão. "Não diga nada."
Estou feliz. Estou feliz. Mas ainda sinto muito a sua falta. Carlos a abraçou, lágrimas rolando pelo rosto. Você também. Talvez um dia. Ela interrompeu. Não prometa. Apenas seja legal com Vanessa. Estarei aqui esperando. Se você precisar. Eles ficaram sentados em silêncio observando as estrelas brilharem. Seus corações cheios de perguntas sem resposta. Na manhã seguinte, Carlos e Vanessa partiram para Malé. E Madame Thaís estava lá para se despedir deles. O sorriso em seus lábios estava quebrado. A aldeia de Ura ainda estava em paz. Mas em seu coração, uma nova semente brotou. Uma solidão familiar e uma frágil esperança de que um dia ele voltaria a chamar de mãe novamente. Mesmo que apenas em um sonho. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.